Mesmo em municípios que não tenham um regramento sobre o processo administrativo fiscal, eu posso instaurar, eu contribuinte, um processo administrativo fiscal apresentando um recurso hierárquico próprio, porque ele não depende de autorização legal, ele é uma derivação da própria estrutura verticalizada, da estrutura hierarquizada e piramidal que o Poder Executivo tem e os órgãos de arrecadação também. Tem duas formas de um processo administrativo ser instaurado. Ensina o direito administrativo assim. O direito administrativo diz que um processo administrativo pode ser instaurado de ofício pela autoridade competente ou mediante provocação do particular interessado. Adivinha? Processo administrativo fiscal, a mesma coisa. Ou ele começa de ofício pela própria administração, na realização do lançamento, na aplicação de um auto de infração e imposição de multa, ou ele começa por provocação do interessado, que vai lá e recorre, vai lá e questiona, impugna essa exigência que lhe é desfavorável. Então, a esse procedimento que acontece não no judiciário, mas dentro da estrutura do executivo e mais especialmente dentro da estrutura arrecadatória do Estado, que nós chamamos genericamente de fisco, esse é o processo administrativo, essa é a via administrativa de impugnação de exigências em desfavor do contribuinte. Ô Maza, mas por que é importante a gente saber utilizar um processo administrativo e a via administrativa? Em primeiro lugar, porque nós no Brasil, eu sempre digo isso, nós somos viciados em poder judiciário. Qualquer probleminha que os brasileiros têm uns com os outros, você já costuma ouvir a frase: eu vou procurar os meus direitos, eu vou colocar um advogado, eu isso, eu aquilo. Qualquer pequena desavença pode ensejar uma ação judicial. Então isso faz parte do nosso DNA. Deve ter alguma razão sociológica, antropológica para o brasileiro ser assim, mas eu digo por experiência própria, nós somos viciados em poder judiciário. Então, o processo administrativo, o conhecimento a respeito do seu funcionamento é importante, porque ele cria uma alternativa mais rápida e muitas vezes mais eficiente do que a judicialização da demanda. O interessante é que o processo administrativo é uma solução muito óbvia para a morosidade do judiciário. Mas pensa aí, você com a sua experiência, por que será que se discutem tanto os meios privados de solução de conflitos, meios esses que visam inibir a propositura de uma ação judicial? Então, se estuda a arbitragem, mecanismos de mediação que chegaram agora também no direito público e são vistos como o que há de mais moderno em matéria de solução de conflitos de interesse particular versus Estado. E as pessoas não enxergam que o processo administrativo é uma alternativa tão boa quanto esses meios privados de solução de conflitos. Por quê? Porque o processo administrativo já está aí. Ele está previsto na nossa legislação há mais de 40 anos. Ele já tem toda uma jurisprudência dos tribunais, toda uma produção doutrinária que não é fartíssima, mas ela existe em matéria de impugnações administrativas de exigências. Então, o processo administrativo, ele tem inúmeras vantagens, entre elas o fato de não se sujeitar à morosidade do poder judiciário. Então, eu sempre vou insistir nessa informação. O estímulo e a divulgação do processo administrativo fiscal é uma das soluções para a crise que o judiciário enfrenta de ineficiência e morosidade.